Fala, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais um dia, no nosso terceiro episódio, como se fosse uma nova temporada do nosso Pode Traduzir. Eu e o Márcio Cipanto, aqui no nosso estúdio em Copacabana. Estamos aqui muito felizes porque estamos recebendo uma convidada super especial hoje, né, Márcio? Tô muito animado. Muito animado, que é a Karine. Karine, prazer, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Ela vai contar tudo pra gente da trajetória dela nessa área da interpretação, porque ela tem um grande currículo, tem várias histórias para contar e a gente está aqui pronto para ouvir. Tô muito animada. Bem-vinda ao Rio. Obrigada. Bem-vinda ao Rio, verdade. Bem-vinda ao Rio. E numa semana bem animada que vai ter o show da Shakira. Gente, sexta. eu não sabia disso. Não sabia? Tinha esquecido que já era agora. Pois é. Mas eu confesso que eu fui saber ontem que era já esse fim de semana, o próximo fim de semana, eu não sabia. Bom, primeiro eu quero saber de você. Você falou que trabalha com português, inglês e espanhol. Sim. Como é que esses idiomas surgiram na sua vida, primeiro? Ai, legal. Bom, o inglês sempre fez parte da minha vida, né? Eu sempre fui a pessoa do inglês. Na escola eu gostava muito de traduzir música. Sim. Porque naquela época, né? Desculpa aí, jovens. Eu não cheguei a ter que gravar música na fita, né? Já tava além disso. Mas não tinha... Nem todos os CDs tinham a letra, o encarte, não tinha tradução. E aí eu tinha uma amiga que tinha feito intercâmbio, que falava inglês um pouquinho melhor. Aí a gente sentava no recreio, assim, com o Discman, e ficava tentando tirar a letra de ouvido. Que loucura. Sim, mas aí você já estudava no colegial, inglês. eu já estudava. Isso aí, um puta privilégio, porque meu pai... Eu faço inglês, acho que desde uns 9, 10 anos, eu fazia Wizard. Sei. E sempre fiz cursinho, coisinha assim e tal, né? Estudava na escola e gostava, ia bem. Então, o inglês sempre foi uma parada que eu gostava. Eu cheguei a conhecer uma galerinha gringa quando eu morava em cidade turística. Então, isso já foi despertando interesse. Eu queria fazer intercâmbio. E aí, logo que eu me formei na escola, eu fiz intercâmbio. Uhum. Aí, eu virei a pessoa do inglês. Eu morava em Santos. Na época, eu fui estudar comércio exterior. Só que eu resolvia tudo em inglês. Eu era a pessoa que corrigia o e-mail do chefe, que estava errado. Eu fazia grupo de estudo dos amigos, porque eu achava, gente, vocês precisam aprender inglês. Nossa, a carreira de vocês vai melhorar e tal. E aí, ficava fazendo na hora do almoço grupinho de estudo. E aí, começou a surgir aluno particular. Então, eu complementava a renda com os aluninhos que eu tinha. Ah, que legal. Eu já tinha Bem dado aula, cedo. antes de fazer intercâmbio, eu já tinha dado aula nos cursinhos que eu era aluna, porque eles têm meio Sim, isso, né? sim, Tipo, sim, você sim. sai, Eu também. começa a dar aula, E aí, eu comecei a dar aula pros amigos e não sei o quê. E aí, fui fazendo a minha carreira, né, dentro do comércio exterior, mas nunca larguei o inglês. Aí eu fui pra indústria, tudo no comércio exterior. Mas sempre era a pessoa do inglês. E aí eu cansei bem dessa vida, né? Assim, bem... CCLT é muito maçante. E acho que todo mundo que é intérprete ou tradutor já passou um pouco por essa coisa de trocar, né? Quem não descobriu cedo. Você também trocou, né? Troquei cedo. Né? E trocaria 1000 vezes. Trocaria. Né? Imagina, vim pro Rio de Janeiro uma segunda-feira. Não quero voltar pra Jamais. vida adiante, não. Não tem dinheiro no mundo que pague eu ficar no escritório ali de segunda a sexta, cumprindo hora. E aí eu cheguei num ponto que os alunos extras, os colegas de trabalho que eu dava aula e as indicações deles já, tipo, igualava o que eu tava ganhando. Já era uma boa renda extra. E aí eu falei, beleza, tchau pra vocês, né? Acabou. E eu tava bem burnoutada, assim, na época eu tinha uma chefe bem maluca. Aí eu falei, não quero mais depender dos outros, pôr minha carreira na mão dos outros, preciso fazer alguma coisa por mim. Aí eu comecei a dar aula. E aí a minha madrasta falou, cara, por que você não faz aquele curso de tradução com uns foninhos, tal? Aí eu falei, putz, legal, o curso nem existia mais. Eu fui atrás, ele já tinha morrido. Mas aí eu achei a universidade e aí fui estudar. E aí me formei em intérprete, comecei a trabalhar com inglês e comecei a sentir muita falta do espanhol, porque eu comecei a ter que contratar muitas pessoas de espanhol. E aí tem 4 anos que eu tô na empreitada de estudar espanhol. Ah, então você começou a estudar espanhol depois que virou intérprete. Depois que eu virei intérprete. Ah, tá. Entendi. E aí eu fiquei assim... Esse ano foi o primeiro ano que eu
voltei a ouvir minhas músicas que não eram em espanhol. Ainda escuto muita coisa, né? Peguei o gosto. Mas assim, as músicas todas que eu tinha em inglês, tudo, eu virei minha vida para tentar ter o máximo de imersão possível ali. E... Nossa, vivi uma vida em espanhol aí durante uns bons 3 anos. E você chegou a... desculpa. Você chegou a trabalhar com tradução antes? Ou já foi direto para interpretação? Muito pouco. Depois, quando eu comecei na interpretação, eu acho que eu fiz um caminho diferente da maioria. Porque como eu já tinha muito contato de amigos, da indústria, eu já era muito conhecida por ser a pessoa do inglês. E eu tinha um LinkedIn muito forte. Desculpa aí aos que odeiam o LinkedIn, mas eu sou convertida da igreja do LinkedIn. Porque eu consegui muito cliente. E aí, na ideia de ter um negócio meu, de me importar como empresa e entendendo como eu fui criando esse negócio, eu queria oferecer tudo. Então, eu precisava traduzir melhor. Então, você precisa contratar tradutores, aprender, revisar, ler. E aí, eu comecei a traduzir muito mais depois de interpretar do que antes. Acabou que eu não falei, né, aqui quem é a Karine, né? Mas a Karine, ela é intérprete de conferências e coordenadora de serviços linguísticos com atuação em inglês, português e espanhol, como ela falou aqui. E além da atuação e interpretação, ela desenvolve os treinamentos da Glossa. Inclusive, ela trouxe aqui pra gente um bloco lindo, personalizado, né? Da Glossa. E eu queria que você falasse pra gente, Karine, o que é a Glossa? De onde veio a Glossa? Tá. Por que veio? Como é? Bom, quando eu saí do emprego na indústria e comecei a só dar aula, de alguma forma eu já queria que aquilo fosse uma empresa. Eu nunca gostei muito da ideia de, tipo, tô fazendo freela. Aquilo precisava ter cara de empresa. Então, por exemplo, mesmo sendo aulas particulares, eu fui buscar estudo para entender como cobrar, como fazer um contrato semestral, como que as escolas de inglês fazem, né? Porque se eu faço por aula, é R$80, é R$100, aí o cara paga, depois ele some, ele vai tirar férias, e aí eu fico sem renda. Entendi. Então, já tentei estruturar aquilo de uma forma que fosse, a gente faz um contrato semestral e a gente marca as aulas, mas, tipo, o valor sou ruim de conta, tá? Então, o valor é 12 mil em 12 vezes. Né? E aí, você tem esse compromisso mensal de pagar. E aí, pagava no cartão, o boleto, e já fazia um contratinho com o aluno. Quando eu comecei a estudar tradução e interpretação, eu falei, bom, eu preciso adequar a minha empresa. Porque eu preciso vender esses serviços. Aí eu lembro que eu sentei, cara, com uma cartolina. Você já tinha uma veia empreendedora ali, né? Nasceu, tá? Não tinha. Porque... É que eu tinha um medo tão grande de ter que voltar pro CLT e pro escritório. Eu não sou tão nova, mas eu já tinha tido mudanças importantes de carreira. Eu já tinha morado fora, eu já tinha voltado a morar no Brasil, eu já tinha sido formada em comércio exterior. Aí eu larguei tudo para dar aula e aí eu tava investindo numa terceira carreira. Aquilo tem que dar certo. Então eu tava com muita garra para aquilo acontecer muito rápido. Eu precisava que aquilo desse certo e desse rápido. Porque eu já não tava... Eu sempre morei sozinha, desde os 17 anos. E nessa época, eu tava na casa do meu pai, que eu tava com medo, né? Eu não tinha mais um emprego fixo, eu só dava aula e eu tava super assustada de ter que voltar a morar lá eternamente. Não, isso precisa dar certo. Então, foi com tudo, assim. Eu lembro que eu sentei com uma cartolina no chão e eu fiquei escrevendo vários nomes. E quem me ajudou foi um amigo que morreu já até. Que ele ficava assim, não, mas consulta se já tem o site. E aí eu pensei, sabe assim, eu fiquei pensando em várias coisas. Não, esse já tem o domínio comprado, tá. E aí eu queria alguma coisa que englobasse idiomas, né? E que tivesse a ver com todas as áreas, que conservasse os 3 aspectos, que era tradução, interpretação e ensino. Porque até então eu queria continuar com o ensino e continuei, né, de alguma forma. Mas não de idiomas. Não de idiomas, né? Então eu queria alguma coisa que englobasse tudo, que não fosse só trad, não sei o quê, ou que tivesse a ver com o idioma em si. E aí, pesquisando, né, glossa, idioma em grego, glossário, tudo que tivesse a ver com língua. E aí ficou glossa. No começo eu falava glossa, eu percebi que todo mundo fala glossa, eu fui comprada pela maioria, porque eu nunca fui pesquisar. Olha, a primeira vez que eu li glossa. Aí eu pensei, é mais natural. As pessoas falam, eu falei, ok, é isso. Aí o laranja também, eu tentando fazer estudos com o que eu tinha de cor, do que era legal, do que passava
né, a intenção que eu queria. E aí nasceu. Aí deu certo, né? Nasceu e eu, desde sempre, tive esse pensamento de tipo, beleza, isso é uma empresa. Eu não sou uma tradutora freelancer. Eu não sou uma intérprete freelancer. Isso é uma empresa que fornece serviços linguísticos variados. E o que você precisar, eu entrego. Era sempre essa ideia. E sempre com a cabeça de tipo, beleza, eu faço. Aí depois eu corro atrás, né? Liga, Paty, pelo amor de Deus, como que eu faço? Eu falei sim, e agora? Eu já falei sim, agora como que a gente resolve? Então, vocês dão aula online lá? Não. Não? A gente organiza uma vez por ano um curso de imersão. E ele já teve muitos formatos. Vou contar desde o começo, tá? Começou em 2019 e ele nasceu, assim, de verdade, um devaneio, assim, uma vontade minha de querer fazer um curso nesse formato. Eu já tinha feito alguns cursos para intérpretes, antes, treinamentos esses de curta duração. Sim. Eu já tinha feito muitos cursos diferentes, porque quando eu estudei na faculdade, a gente tinha muito pouco tempo de cabine, pouco contato com a interpretação. Eu já entendia que a interpretação era o que eu gostava. Eu já tinha ido num congresso, já tinha visto algumas histórias de intérprete e aquilo me pegou. Eu tinha feito interpretação de acompanhamento, porque os clientes surgiram na faculdade, eu aceitei. E aquilo, realmente, eu falei, nossa, realmente quero isso. Quero a cabine, preciso chegar lá, mas não tenho... falta corpo. Esse é o depoimento de quase todo aluno, né? Primeira vez que faz, lógico. É isso que eu quero pra minha vida. Olha que legal. Quem gosta mesmo... Mas você sabe que tem gente que não gosta. Eu lembro que tinha uma menina, a Fernanda, que ela fazia faculdade com a gente. E ela era excelente intérprete. Na verdade, eu fazia estágio. Ela era de outro curso, mas ela já tinha ido pra cabine várias vezes. E ela era muito boa. E ela falava, eu não gosto. Porque me dá uma ansiedade, me dá uma adrenalina que eu não gosto de me sentir assim. Eu falava, poxa, mas que perda, você é tão boa. Mas ela não gosta. E tudo bem. Mas tudo bem, isso acontece lá no Brasil também. Tem mas gente muito boa que depois não segue na profissão e a gente fica morrendo de pena, porque, poxa, que bom seria se essa pessoa estivesse aqui com a gente, porque ela é muito boa. Né? Exato. Mas a maioria que entra, né, entra a primeira vez e fala, nossa, eu tenho um vídeo incrível da Natália Estrela no curso online que a gente fez. Ela dá um berro, assim, na hora que eles saem da cabine, eu desmonto a cabine e eles estão todos falando ainda. E ela dá um berro e ela fala assim, nossa, isso é a melhor sensação do mundo. É incrível, eu vou resgatar esse vídeo. A Natália é maravilhosa, inclusive a gente gravou com ela e tem um episódio dela aqui, vocês podem colocar lá para assistir. E é muito maneiro quando as pessoas se acham nisso, né? Porque a interpretação, ela me deu esse propósito, sabe, mesmo, né? Eu nunca tinha sido tipo o Ikigai lá, né? O Ikigai, uma coisa que eu sou boa, que eu ganho dinheiro, que me paga bem, que eu sou boa e que eu amo, que eu tenho propósito, e junta tudo, dá uma super felicidade de fazer, né? É muito maneiro. E aí, eu queria ter treinamento, eu queria entender aquilo. E era muito difícil ter abertura para iniciantes. Sim. Então, assim, eu enfrentei muita resistência de fazer um curso desse porque eu não era formada ainda. E sempre eu sentia um empecilho. E uma vez eu liguei pra Paty, eu tava super, assim, chateada. Eu falei, caramba, eu queria montar um curso. E ela falou, bora montar. E aí, em 2019, fizemos. Quem é a Paty? Patrícia Jimenez Camargo. Minha alma gêmea desse mundo interpretativo, maravilhosa, perfeita. Minha professora... Foi minha professora na universidade, hoje em dia é minha parceira de desenvolvimento dos cursos. Inteligentíssima, pesquisadora, já trabalhou na interpretação para o mercado, para conferência CLT, em todo tipo de coisa. E hoje em dia ela coordena uma formação de uma universidade para interpretação. Ah, legal. Patrícia já está convidada para vir aqui. Claro. Maravilhosa. E aí ela comprou essa loucura, né? E organizamos o primeiro, se eu não me engano, eram 12 alunos no primeiro, em 2 dias. E a gente chamou de Buff Debut, porque a gente tinha essa coisa da estreia. E por alguns anos a gente focou nisso, nas pessoas que não têm nenhuma experiência de cabine. Era o seu primeiro passo na cabine. Eu sempre defendi que tudo bem se você viesse primeiro e testasse ali, de repente você quisesse continuar estudando depois, né? Que não fosse uma coisa tardia. Só para apresentar para a pessoa o que é isso, né? Porque eu lembrava da colega também, né? Que, nossa, estudou pra caramba e na hora que entra na cabine fala, ai, não gostei do jeito como eu me senti. Não é legal, não quero. E tudo bem.
E aí fizemos muitos com colegas da universidade, colegas que vieram de outros cursos variados e que se encontravam ali, turmas menores. Fizemos 2019 o Buff Debut. Nesse primeiro Buff, eu lembro que a gente já falou de interpretação remota, mas ainda era um campo... Nossa, ainda era distante. Era na ideia, né? A gente foi antes da pandemia, Foi né? antes. A gente fez... Acho que o curso foi em junho e a gente deu mais uma aula depois. Eu não lembro se foi em outubro, mas foi por ali. E aí a gente deu essa aula, mas ainda era assim... tem o Interprefy, tem a Kudo. E não tinha no Zoom. Não, aqui tava engatinhando mesmo, né? Lá fora do país devia ser mais comum, mas então aqui não era necessário ainda fazer online, né? Era um campo muito teórico. E aí estourou a pandemia. A gente fez o curso online durante 2 anos, fizemos online. Repetimos depois outras vezes também, porque como a gente palestrou muito em eventos, em universidades, as pessoas queriam fazer o curso, queriam algo, e a gente seguiu com online bastante tempo. E aí depois fomos conhecendo mais gente, mais amigos, e junto com a Luana, da We Love Translation, a gente fez o Mídia, que aí era um treinamento de 2 dias focado em audiovisual, né? Focado em interpretação para podcast, para televisão, para talk show. Então a gente pensando em todos os cenários que tem e sempre evoluindo, sempre tentando melhorar, fazer alguma coisa legal. E acho que é importante dizer dos cursos, que para mim é um super diferencial mesmo, é que a gente sempre pôs eventos ao vivo. Então, no Buff Debut, todas as pessoas interpretadas eram palestrantes reais, dando uma palestra lá. Para que ele a gente já teve palestrante remoto também, mesmo no presencial, porque às vezes acontece. Sim. Mas era ao vivo. Ao vivo, tá? Sempre. E aí, no Mídia, a gente recriou. No primeiro, a gente pegou um podcast, Planejando Bem, e eles foram gravar lá pra gente. Então, era aquela coisa, os alunos não podiam falar. Os alunos ficam traduzindo a entrevista no podcast. E a coisa rolando com eles vendo a interpretação e super, assim, todo mundo ali se divertindo e os alunos quase sem poder respirar ali, porque não podia. Legal, porque muito eles conseguem legal. ter uma experiência bem verdadeira, né? Muito. Dos eventos. E aí a gente uma foi... área, desculpa te cortar, mas é uma área nova para muita gente, porque o que a gente faz no Brasilis é a interpretação de conferências, né? Então, a gente foca em congresso, workshop, treinamento, seminário, sei lá, todos esses nomes que dão para eventos, que a gente chama de eventos. Mas o mídia não, é mais para televisão, né? Como você disse, audiovisual. Sim. E isso sei lá, como se fosse uma outra área dentro da interpretação totalmente diferente. Eu tô batendo na mesa. Uma área da interpretação totalmente diferente de interpretação de conferência, que eu acho sensacional. E são técnicas diferentes. Sim. E aí isso nasceu porque a Lu tem grandes clientes de televisão, de podcast, ela é super, super referência. E aí a gente não tinha gente treinada para trabalhar. E na minha empresa, quando eu vendo a minha empresa para os meus clientes, eu vendo que eu dou treinamento. Que se eu tenho viagem, coisas assim longas, eu treino a equipe toda antes. Todo mundo é treinado. Todo mundo. E quando eu tenho congressos e tudo, na maioria das vezes eu trabalho com esses alunos ou as pessoas que estão dando treinamento comigo. Porque é importante. Para mim é importante que todo mundo esteja treinado e na mesma página. Então isso faz muito sentido. E aí quando nasceu o Mídia, nasceu porque a gente queria ter gente treinada, né? A Lu, maravilhosa, precisa de pessoas que ela treinou para isso, porque é uma coisa difícil. E aí não dá para eu vou pegar fulaninho, porque fulaninho eu já ouvi dizer que é bom. Mas a gente não viu, e muita coisa a gente corrige ali, né? E aí disso, do primeiro Mídia, a gente tirou o Gustavo, né? O meu amigo estudou comigo na escola. E a gente conversando sobre pessoas que seriam legais fazer o curso. Eu falei, você não quer vir fazer um curso comigo? Porque eu tenho uma amiga que tem um cliente assim, que queria fazer mais coisa e tal. Poxa, e aí a gente foi juntando, foi agregando. A Natália foi aluna do curso. Hoje em dia ela tá sempre lá, ela é a minha pessoa do espanhol. Sim. Ela dá meus feedbacks do espanhol, ela escuta todo mundo, né? Então é a pessoa com quem eu confio para tecnicamente avaliar. Então foi virando um grande organismo. E muitos alunos voltam muitas vezes, e aí por isso a gente tem que mudar todo ano. Entendi. Porque a gente começou a perceber que a gente tinha um grande público
que podia não voltar no ano seguinte, mas aí dá 2 anos a pessoa volta. Então, tipo, a gente fez o primeiro, fez o segundo, aí ficou super fácil, confortável. A gente falou, nossa, perfeito, agora tá pronto, não vai dar mais tanto trabalho, porque eu tô trabalhando nisso desde o dia que encerrou o último. Porque você precisa reservar a sala pro ano seguinte, com muita antecedência, você precisa rever os fornecedores. Os palestrantes. Exatamente. E vender, e fazer o marketing, e tudo isso, assim, e muitas pessoas precisam parcelar. Sim. E aí eu quero evitar que elas paguem taxas. Então, se eu lançar antes, elas pagam antes. Sim. Então, tem toda uma estratégia. toda uma matemática ali por trás, uma logística. Então, é muito trabalho. A gente, nossa, beleza, agora tá pronto, não precisa mais mudar, né? A gente começou a perceber que os alunos estão repetindo, então precisa mudar. E o que precisa para entrar no Gloss? Eu quero participar, quero entrar. Ele tem que ser fluente no idioma, ele tem que ser intérprete, ele tem que ter feito faculdade. Qual é o pré-requisito? Vou falar uma coisa, mas vamos tirar o corte lá e botar de contexto, falar pagar. Não, cara, não precisa nada, precisa conversar. Todas as vendas, elas acabam passando por mim, porque não é um produto de compra por impulso. Claro, é igual no nosso curso. Né? Não é um produto barato. Então, quando a gente quando a gente abre as inscrições, e aí cada ano tem um nome, né? Ano passado foi a Super Week, já era o 2º ano de Super Week, que era a junção do Booth Debut e o Media, que a gente entendeu que funcionava melhor. Que a gente entendeu que funcionava melhor. A gente ficou com 2 cursos por ano, que a gente continuou fazendo o Booth Debut e o Media. Uhum. E a gente entendia que eram públicos mais ou menos diferentes, porque o Booth era mais para iniciantes, o Media para quem já tinha mais experiência. Mas aí a gente tinha pessoas que viajavam, a gente começou a ter muita gente de fora de São Paulo e de fora do Brasil. Então, o pessoal veio da América Latina, né? Eu já tive, assim, aluno da Colômbia, da França. Eu já tive aluno que veio... isso nos cursos online e nos presenciais também. A gente tinha alunos que vinham do Brasil todo. E alunos que vieram de fora do Brasil. Do Uruguai, da Argentina. Então, a gente começou a perceber que a gente tinha que abrir muito antes. Para essas pessoas poderem comprar passagem. Se programar. E... para ter, né, passagem, hospedagem, tudo certinho. Uhum. E aí a gente entendeu que juntar era uma estratégia melhor. Porque a pessoa vinha, fazia os 2 cursos. Então, o Super Week são 2 cursos em um. Em um. Nasceu assim, né? Porque a gente tinha o Booth, tinha o Media, e eu falei, não, vamos juntar. E todo mundo, você tá louco, que você vai vender os 2, eles são concorrentes. Eu falei, não, vou vender, vai dar certo. Aí no primeiro ano a gente vendeu separado e deu certo, ok. No ano passado... São concorrentes. Não, enfim... Né? Mas eu tomo as decisões das coisas, as pessoas falam, não sei o que, eu falo, eu vou fazer e dá certo. Tem dado certo até agora. E aí, esse ano, eu nem vendi separado mais, eu vendi como Super Week. Quem perguntava, a gente falava, não, beleza, tem a possibilidade de você comprar um ou outro e tal, mas eu vendi como um curso de 4 dias para esse ano. E deu super certo, mais certo do que todos os outros anos. Esse ano a gente estourou o recorde, assim, de inscrições. Aconteceu quando? É sempre no começo de março. Ah, tá. Então acabou de acontecer. Uhum. E aí eu já tenho, pro ano que vem, 4 a 7 de março. Então já tenho data. Eu só não lancei ainda porque, gente, é a gente que faz tudo. E tem muita coisa pra fazer. Então não consegui ainda. Mas até 1º de junho, eu conversei hoje com a galera das redes. Porque até 1º de junho vai estar no ar, que é para dar tempo das pessoas, né, se programarem, comprarem passagem. Por quê? Cara, esse ano a gente teve gente que veio da Itália, que veio da Espanha. Que legal. Então as pessoas realmente se programam. Ano passado também, Portugal, Espanha. E essas pessoas, por exemplo, a pessoa da Itália que vem para fazer o curso de inglês e português. Ou não? São pessoas que já falam português. Que falam português. Nesse caso, esse ano a gente teve 4 gringos. Eles tinham francês, italiano, espanhol, inglês e diferentes níveis de português, todos eles, mas no mínimo para entender e absorver. Mas muitos a gente botou para ir pro português, contra a vontade deles, e avaliou, e é assim que melhora, né? Sim. Ah, não, então, mas essa pergunta que ela falou, então a pessoa para entrar, ela tem que saber falar português, né? Mas assim, se vier, é que eu nunca tive. A gente resolve. Nem que eu tenha que botar alguém para interpretar a aula, a gente dá um jeito. Porque mas ela tem que ser fluente no idioma. Espanhol, inglês. Não, ela tem que ter 2 idiomas de trabalho. Sim. Exato. O dela. Então, né, voltando, divaguei, me perdi da pergunta. Agora eu lembrei dela. Todo mundo conversa comigo, quem vai comprar, porque não é uma compra por impulso, a gente
conversa durante muitos momentos. E eu já tive pessoas que falaram várias vezes comigo, eu quero muito fazer tal, e porque eu tenho idioma tal e outro, não sei o quê. Eu falei, tá, mas qual é o nível? Você já fez algum teste de proficiência? Como que você tá, né, em relação a isso? E aí já teve gente que falou, não, beleza, eu vou deixar para ano que vem. Eu vou dar mais um gás no meu idioma. E quando eu tiver mais seguro, eu volto. E geralmente essas pessoas voltam. Sim. Elas trabalham no idioma e muitas pedem conselhos de que curso eu vou fazer, do que eu faço. E é diferente, porque as pessoas vão para entender o que é interpretação, né? Principalmente no Build, que as pessoas não têm experiência com interpretação e vão lá saber, é isso que eu tava pensando, é legal, é traduzir Oscar, não é traduzir Oscar. Exato. Porque toda vez que eu falo que eu sou intérprete, as pessoas pensam, você traduz Oscar? Não traduz Oscar. Né? Mas exatamente. Mas o que ela estava falando sobre isso, a questão do audiovisual, né? Lá é como se você também aprende... Tá mais próximo de traduzir o Oscar. Tá. Exatamente. E a gente faz o Glosscar. Glosscar, olha que legal. Para eles terem um evento assim ao vivo, para traduzir. A gente explica, né? É uma área mais nichada, com menos possibilidade do que a conferência, porque são menos clientes, menos eventos, mas é super aberto. Então, a gente já teve colegas, por exemplo, que já traduziram, foram convidados por canais de YouTube de fora para traduzir coisas. Acontece. É uma área que tem. Que tá expandindo. Exato. Né? E se eu sei trabalhar com isso, eu tô em vantagem. Então, a gente parte desse princípio. Mas eu sempre bati na tecla com o mídia de que as técnicas do mídia, elas são úteis para todos os momentos. A gente usa muito do que se aprende lá em outras coisas que não são TV ou podcast, né? Porque muitas vezes você vai interpretar alguma coisa e vem uma discussão acalorada, ou alguém resolve dar um discurso emocionado, ou uma performance, ou alguma coisa, e você acaba tocando em técnicas que a gente deu lá, que são diferentes da conferência muitas vezes. Então é legal, você fica mais versátil. Claro. Exatamente, você fica com mais ferramentas, né? Com certeza. Pro ano que vem a gente tá planejando fazer mais coisas. A gente, querendo ou não, afastou um pouco a imagem do iniciante, mas acolhemos, viu, iniciantes. Gostamos de iniciantes. Mas o público de intérprete acho que ficou meio carente ali daquilo, de cursos legais e bons. E aí a gente tá planejando tentar ser mais completo para esse ano que vem. Conversei com a Paty pra gente fazer por dias temáticos. E aí fazer um dia conferência. É bem legal, né? Um dia conferência, um dia cenário de interpretação, visita em campo, coisas assim. Um dia médica e um dia audiovisual. E aí a gente cobre bastante coisa. Com palestrantes de cada assunto, com eventos desenhados para cada situação. Pra gente conseguir ver o que vê na vida real, para não ser a primeira vez. Quando a pessoa se depara com uma situação muito inusitada, sabe? Na cabine. Sim. O que você acha que é mais importante de cobrar, assim, dos alunos? Quando eles estão lá em treinamento? O que você acha que é mais importante para que eles aprendam? Acha que essa parte do treinamento da ansiedade, baixar a expectativa, as técnicas... Cara, pra mim, o mais importante, que é o mais legal que dá pra trabalhar e dar um feedback honesto quando a gente tá num curso presencial é postura. Sim. Pra mim é o principal. Todo o resto a gente trabalha com tempo, com exercício, com prática. Esse tipo de curso é excelente porque você recebe feedback de muitas pessoas diferentes, dos colegas, porque a gente instrui eles a ouvir e a tentar dar feedback. Lógico que muitos não se sentem tecnicamente capacitados. Então, a gente vai tentando ajudar ali. E, né, tem a Paty, a Nath, eu, Gustavo, né, a Lu, Lilian, várias pessoas que a gente chama ali para ouvir os alunos. Porque eles já chegam com uma expectativa altíssima, né? Sim. Porque já está esperando há um tempão, porque pagou, né, investiu. Exato. Tudo. Mas eles vêm... Eu acho que quando eles chegam lá... É um ambiente muito festivo, assim, sabe? É muito acolhedor. Porque é muito gostoso praticar. Esse ano a gente teve 40 alunos. Então é muita gente. Então tem aquele clima de festa, sabe? Eu acho que são duas coisas. Tem esse clima legal. E a gente tenta deixar a coisa muito acolhedora para que os nervos baixem. Mas ao mesmo tempo...
E acho que para os iniciantes talvez pegue um pouco menos. Para quem tem um pouco mais de experiência, eu sinto que eles ficam muito nervosos de se expor na frente dos colegas, de receber... Cometer erros básicos. Exatamente. Acho que as pessoas têm medo, né? Mas eu me sentiria o contrário. Eu estou aqui para mostrar que a gente é humano, né? Lógico. Eu falo isso para os meus alunos. A gente também erra. A gente também gagueja. A gente também tem nossos dias, né? E às vezes nas aulas eu faço um pouco para eles verem, tá vendo? Eu também sofri um pouquinho para traduzir igual vocês traduziram. Então, o que eu penso é, tem um iniciante ali que está dando feedback para uma pessoa que já é experiente. Então, é legal essa troca. É muito entendeu? legal. Então, acho que é bastante disso, assim. Quando a gente tem um curso assim, que você consegue entrar várias vezes na cabine, as pessoas te escutam, é legal que você consegue ter um diagnóstico individual bem completo do que dá para fazer, sabe? Imagina eles saindo de lá, eles devem sair com aquela vontade, né? Ai, quero trabalhar agora. Deve ser muito divertido. Eu acho que nem todo mundo consegue ouvir um feedback super completo de todos os professores, sabe? Mas cada um que escuta, às vezes pega uma coisinha. E aí você fala, faz tal coisa, né? Investiga isso aqui, estuda isso aqui, pratica isso aqui. E aí se a pessoa faz a liçãozinha de casa dela, ela volta melhor. E faz mais conexões. Sim, eu vejo também é muitos super importante, eles fazem muitos amigos mesmo. Amigos, sabe? Tem, beleza, o network de tipo, tem um intérprete daqui, outro dali. Mas eles saem, de fato, com uma rede. Com amigos legais pra contar, pra ser o parceiro de cabine, de cada um deles. Então, dá um gás. E a gente sempre que pode, né? Eu não tenho um montão de eventos, mas sempre que pode, tenta chamar Pra encaixar alguém ali, né? Pra chamar o outro. E colocar essas pessoas para trabalhar ou indicar. Às vezes alguém, tem alguém, eu tenho fulano. E aí já conhece mais alguém. Ou eles, quando eles arrumam eventos deles, eu sempre falo, chama os seus colegas, né? E eles chamam mesmo, porque são as pessoas que eles gostam de trabalhar. Às vezes eles encontram umas almas gêmeas de cabine ali, sabe? As pessoas que trabalham super bem juntas e saem mega amigos. Isso é muito maneiro de ver. E geralmente acontece em São Paulo. Sempre em São Paulo. Então o pessoal já pode se programar aí para o ano que vem. Março, geralmente, que você falou, né? E sempre início de março, que é depois do carnaval. E sempre em São Paulo. Porque é onde eu tenho estrutura. Sim. Pra conseguir fazer acontecer. Num hotel? Não, é num prédio, uma sala alugada, num auditório, no centro. Um lugar super legal. Ficam as cabines lá? A gente coloca... toda a estrutura? Ano passado foram 5 cabines. Então dá para 10 intérpretes trabalhar por vez, ouvindo o feedback dos colegas e dos professores. Exatamente. 10 pessoas na cabine. Aí a gente faz... Esse ano, por exemplo, a gente fez, sessões de 1 hora. E aí ficava 5 cabines com 10 pessoas, meia hora. Aí enquanto a palestra rolando, e a gente ia tirando um por um e trocando. E trocando. E aí... Para todo mundo ter a chance. Metade, né? 20. Sim. Mas eles vão muito pra cabine. E ano que vem a gente quer ir mais, porque temos aulas teóricas, mas a gente já conversou de tentar puxar. A gente tem. Eu te perguntar se tem aula teórica, se vocês conversam, por exemplo, sobre o mercado de interpretação. Sim. E como que é? Assim, por exemplo, o pessoal tá chegando lá. Alguma coisa que você pudesse contar sobre o mercado de interpretação, que não falam para os iniciantes, mas você acha que eles deveriam saber, alguma coisa assim? É exatamente isso. Essas dúvidas vêm desde o primeiro. Para esse ano que passou, o Booth Debut, a gente transformou ele em Booth and Business, porque a gente percebeu que vem muita dúvida disso, de empresa, de como se posicionar, do que fazer, esse tipo de coisa. Então, a gente sempre escuta eles e vai tentando reformular, né? E aí, para esse ano, virou o Booth and Business, a gente focou muito nisso. A gente trouxe colegas para falar sobre isso e focou bem nisso. Acho que uma coisa que é importante, por exemplo, eu, como eu vim da universidade, eu não tinha ideia de que eu não seria, sei lá, contratada por algum lugar para ser tradutora, sabe? Eu não tinha ideia de que eu tinha que me virar, que abrir uma empresa, que fazer, né, fazer tudo sozinha. Então... Imaginava que eu saí de lá assim, já vou arrumar o que eu vejo aqui, a maioria assim. E aí depende de onde esse aluno vem, né? Porque a gente faz muita palestra em universidade também, a gente já foi na Semana do Tradutor da Unesp várias vezes. E eles
têm esse anseio de ser contratados. E eu falo, calma. Se você quer ser intérprete, muito difícil você trabalhar CLT. Não vou dizer impossível porque existe. Mas é difícil. Muitas vezes você vai ganhar muito melhor se você, né, for autônomo. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tenta ensinar também quando eles chegam lá sobre o mercado. Entender mais ou menos como que é, de onde vêm os clientes, de onde vêm os eventos, quais são os tipos de cliente que eu tenho, porque é muito diferente. E qual a postura esperada para cada um desses clientes. Porque é diferente eu ter um cliente final, que é meu, eu trabalhar para um colega, onde eu tenho hierarquicamente que responder a ele, e o cliente ainda é o final, mas é dele, versus para uma agência, que eu nem sei quem é o cliente final. Eu descubro, às vezes, na hora que eu chego lá, eu falo, é para fulano, né? Sim. E eu... A maneira como por isso que eu falo postura, a maneira como eu me porto com cada um desses é diferente. Eu tenho que saber navegar esses ambientes. Tudo. Eles tinham dúvida de tudo. Eles chegam lá, principalmente os muito iniciantes, a gente sempre teve um Ask Me Anything. E aí a gente ficava lá 1 hora, 1 hora e meia, respondendo as perguntas deles. E são sempre essas perguntas de tarifa, de onde vem o cliente, como que eu consigo meus primeiros trabalhos, como que eu faço a roda girar. Então, que eu devo cobrar. Exatamente, né? Como que é impor. Eles não sabem, eles não têm noção. Os alunos perguntam, terminei, e agora? O que eu faço? E agora? Qual que é o caminho? Então, a gente sente que com o curso, a gente consegue estruturar eles. Porque a gente olha para eles de uma forma individualizada. Então, o cara que veio do curso de inglês, ele fala, tá, qual que é o próximo passo? Porque eu lembro quando eu comecei, eu procurava curso de tradução com fone de ouvido, eu não sabia nem o nome. E não achava nada. Aí, depois de muito tempo, eu achei a universidade, mas foi meio que, assim, era a única coisa que eu tinha achado, né? E eu falo muito isso para os alunos, que as pessoas não sabem que a gente existe. Muitas pessoas não sabem que a gente existe. Quando eu falo que eu sou intérprete, as pessoas me perguntam se eu sou ator, se eu sou cantor, se eu trabalho em escola de samba. Escola de samba. Você é intérprete de escola de samba? Não, é intérprete de idiomas. E quando a palavra tradutor é mais... familiar. Mais familiar para as pessoas. Né? Mas claro que ninguém se ofende de ser chamado de tradutor, né? Mesmo sendo intérprete. Mas eu falo para os alunos que as pessoas precisam saber o que você faz. Porque quando eu comecei a mostrar o que eu faço, Instagram, Facebook, essas coisas, que eu não... Até hoje eu também meio que engatinho nessa parte. As pessoas até da minha família, falaram assim, mas eu não fazia ideia do que você fazia. Eu não fazia ideia de que era isso que era o seu trabalho. Então as pessoas precisam saber o que a gente faz. Gente, né? A minha sogra já me indicou para um negócio que foram 3 eventos diferentes. Porque ela sabe o que eu faço, porque eu explico. Né? Sim. Né? Porque eu falo para todo mundo. Mas esse negócio do intérprete, sempre perguntam. Eu tô no Uber, eu falo, eu sou intérprete. De Libras? Eu falo, não, de Libras. inglês e português. Eu encontrei um amigo meu que eu não via há muito tempo, e ele tem uma filha dele que está estudando inglês, e ele me vê muito na rede social, porque a gente não se via muito, e ele pegou a filha dele e falou, Bia, olha aqui, ó, o tio Márcio aqui, ó, ele é dublador. Dublador. Você está estudando inglês? Aí eu fiquei, não sou dublador. Tem um termo que aparece muito quando vai as coisas pro YouTube e tudo, que é a dublagem instantânea. A dublagem. Nossa, essa eu nunca ouvi, dublagem instantânea. O miojo. Somos miojinhos. Teve até uma coisa que você falou do Gustavo. Alô, Gustavo, um abraço, Gustavo. Gustavo fez um vídeo um tempo atrás falando sobre isso, que eles estavam se eu não me engano, no programa do Danilo Gentili, e tinha um ator americano, não vou lembrar quem agora, mas eles estavam traduzindo ele, e as pessoas começaram a perguntar para ele por que o dublador do ator não estava é verdade, isso. Porque a série era... Porque não é a voz do dublador, eu não lembro o que era. A série passa aqui no Brasil, acho que aquela Todo Mundo Odeia o Chris, se eu não me engano. Tá. E tinha um ator dessa série sendo entrevistado, e ele, claro, aqui passa no SBT, se eu não me engano, e é dublado, com uma voz conhecida. Poxa, E as pessoas perguntaram, mas por que não é ele que tá traduzindo? Por que não é o dublador? E ele explicou isso. Não, o dublador não é intérprete. Né? Ele é um ator da voz. Ele só empresta a voz. A gente tá traduzindo automaticamente aqui, simultaneamente. Então, por isso que ficou essa dublagem instantânea. É engraçado. Aí as pessoas comentavam, então é dublador instantâneo. Aí ficou isso. Dublador instantâneo. Nunca tinha ouvido falar. E é engraçado, você falando agora, aí você falou do Todo Mundo Odeia o Chris, eu já sei qual é a voz do cara. Lógico. Realmente. Entendeu? Porque fica super marcado, né? Aí o ator estava sendo entrevistado e estava sendo
Mas as pessoas confundem. Simultaneamente, as pessoas estranharam. Por que não é a voz do dublador? Eu geralmente, em formulário, coisas assim, eu escrevo tradutora. Qual a sua profissão? Eu ponho tradutora. Porque quando eu não tô afim de explicar, né? Eu também, para explicar o Brasilis, eu sempre falo, é uma empresa de tradução de idiomas. Aí eu vou explicar como é. Porque a palavra intérprete ainda causa muita... Exato. E eu não ligo, eu falo tradução simultânea, né? Eu vou a gosto do freguês. Eu tenho clientes muito educados que trabalham, né? Educados no sentido de conhecem. Informados. E que trabalham com eventos muito grandes, que já vêm com a bola redonda. Me pedem... Sim. É engraçado até, porque eles já contratam há tanto tempo que eles já sabem o que eu preciso. Então, eles já colocam direitinho o número de ouvintes, o idioma certinho, até que horas vai... porque se for 2 salas, eles sabem se precisa de 2 intérpretes, eles sabem certinho. Então, eles já pedem a bola redondinha. Isso, eu não sei se isso no curso vocês falam com os alunos também. Falo. O que Pelo oferecer, menos desse último eu falei. Esse último porque a gente focou bastante em business. Os alunos pedem muito isso. Tipo, Sim. O que eu vou oferecer? E você tem que saber essas coisas. Vai durar quanto tempo? Quantos idiomas estão envolvidos? Então, quantas cabines você vai precisar? Quantos intérpretes você vai precisar? Isso é uma coisa que a gente faz até... outra coisa que eu acho que é bem diferencial nosso, mas de nós como pessoas, que eu imagino que você também faz, vendo quão próximos os alunos estão do Brasilis, me corrija se eu estiver errado. Que é quase uma consultoria, sabe? Claro. Quando eles precisam, né? Eu chamo de ser amigo, né? Ser parça. Mas é quase isso, porque é um conhecimento pelo qual eu cobro. Né? Claro. Se alguém vier, se vem uma pessoa aleatória... chegou isso aqui pra mim, o que eu faço? Exatamente. Se vem uma pessoa aleatória, se é uma agência, e o cara fala assim, cota isso pra mim, eu falo, mas isso aqui é você, se é agência, você cota e me diz quanto que é pra mim, né? Não vou ficar fazendo orçamento de viagem, não sei o quê. É um conhecimento pelo qual eu cobro. Eu coordeno se você quiser, mas eu cobro. Mas pro aluno, não. O aluno, ele vem pra gente muitas vezes, muitas mesmo. Nossa, já cansei, gente, de montar orçamento e, assim, montar numa planilha do Excel, explicando cada cálculo e falar assim, isso aqui agora você bota numa folha sua lá, né, no seu timbrado e manda. Mas explicando o que eles têm que cobrar, como que eles têm que cobrar, como que eles têm que falar. Nem tudo a gente dá como aula para todo mundo. Sim. Um pouco, principalmente eu gosto desse despertar da consciência, dele entender o que ele precisa fazer. Que eu sempre quero que morda, né, que o bichinho de vender tudo morda eles, de não deixar o cliente embora. E nunca falem, eu não faço isso. Né? Eu não faço dublagem. Mas se o cliente quiser pagar, eu tenho equipe. Arruma, o meu lema é eu tenho equipe. Uhum. Eu tenho, claro que eu tenho, gente. Eu não sou quadrada, né? Muito provavelmente eu sei buscar muito melhor do que eles. Com certeza. Sim. A maioria dessas coisas eu consigo arrumar. Então, eu sempre falo, não, eu tenho. O que você precisa? Então, esse bichinho de atender o cliente sempre vem de uma forma ou de outra. Ou no Ask Me Anything, ou numa sessão de business e tudo mais. Mas aí, além disso, é esse olhar individualizado da pessoa que realmente precisa. Porque tem alunos e alunos. Tem alunos que já estão no estágio, que eles já têm os clientes, que eles não precisam, não querem, enfim. Mas tem aluno que realmente tá perdido. Ou veio da tradução escrita só e não tem a menor ideia de como precificar, de como oferecer. Porque acontece, muitas vezes, ele já atende aquela empresa. Sim. Com a tradução escrita. Aquele cliente já é dele. E eu já recusei várias vezes. Não, Karine, manda o orçamento aqui. Não, você vai mandar. Se você quiser me contratar para fazer depois, você faz. Mas esse cliente é seu. Nunca joguem o cliente de vocês na mão de outra pessoa, gente. Atendam o cliente de vocês. Que depois ele vai embora e não volta mais. Com certeza. Aí ele vai fazer a interpretação e a tradução com a outra pessoa que ofereceu tudo. Porque é muito mais fácil eu ter um fornecedor só. Claro. Então, acho que é mais isso. Do bichinho deles oferecerem as coisas. E aí, conforme eles tenham as demandas. E quem cota a tradução sabe que cada evento é um mundo de possibilidades. Então, por ser tão subjetivo, muitas vezes a gente conversa mesmo. Até entre a gente, vocês não conversam com os... Quando tem, às vezes, um orçamento, você não liga. Eu ligo pra Paty e falo, Paty, aí, que eu faço isso aqui? Dá pra fazer tal coisa? Sempre, né? Claro. Né? E aí, a gente vira mais um elo nisso. Pra ir discutindo o que faz. E curiosidade curiosa, você já recebeu algum aluno do Brasilis lá? Sim! Nossa, o fim foi tão animado. Alguns. E como que eles chegam lá? Eles preparados? Muito bem. A gente recebeu alguns... Eu não tenho certeza de todos os que fizeram. Esse ano teve a Cibele, né? Teve a Cibele, teve a Carol.
O Lucas A já foi Carol pela segunda também. vez. O Lucas, eu não sabia A que o Lucas Rita tinha foi. feito o Brasilis. A Rita, Não só aluna, foi a nossa professora também. a Sara. A Sara. A Sara já botei pra trabalhar comigo. Natália Mês foi? passado. Natália A não, Natália, Estrela. Não, esse mês, foi abril. Natália Belém A foi. Natália Belém, maravilhosa. Ela é muito boa. Aliás, todos esses, todos. Abraço pra vocês. Um beijo. Beijo, gente. Mas todos incríveis. E isso já era um papo nosso. Eu conversei com a Rita quando ela saiu. Eu falei, me dá o telefone do Márcio, que tá na minha lista ainda, né? De 1 milhão de coisas pra fazer, porque eu ia falar que os alunos vêm muito bem. Que bom saber. Aqui, ó. Tecnicamente. Palma pra vocês. Palma Muito pra vocês. bem. Eles vêm muito, muito tecnicamente preparados pra cabine. Eles entregam interpretações muito boas. Então, aí é o que eu falei. A gente vai lapidando postura, a gente vai conversando sobre empresa, a gente vai falando sobre evento. Óbvio que sempre tem alguma coisa ou outra que a galera apanha, porque o curso é pra isso também, Sim, né? que é bom, pra... que bom que apanha isso. Então, tem as situações aí malucas que a gente coloca eles de propósito. Uhum. Né? Então, todo ano tem os mini surtos, os desesperos, mas no final vira risada. Que legal. E a gente vocês sai mais gravam animado. tudo isso, né? Coloca Não, a gente não grava. Ah, não pode. Ai, não, poderia, mas Deus, não me dá mais uma função não, Tati, pelo amor de Deus. A gente tem foto. Porque ia ser Não, é muito legal. Seria né? incrível. Eu, na minha cabeça passa um filme, igual eu tenho o Grito da Natália, que eu falei, que gravou porque foi no Zoom. E aí ele gravou a aula, né, automaticamente. Mas a gente tem momentos, a gente tem um fotógrafo que vai um dia, eu peço pra galera filmar. Eu vi essas fotos. Ficam maravilhosas. Lindas. E Lúcio, maravilhoso. E aí, eu pedi esse ano, eu chamei a Lilian, falei, faz uns vídeos da galera pra gente tentar pegar alguns desses momentos. Porque tem coisas assim, a gente fez um esse ano foi super legal. E quando a gente faz audiovisual, a gente coloca uns vídeos malucos, algumas coisas pra eles interpretarem e pra ser bem descontraído, pra eles atuarem mesmo, e irem, tipo, super exagerado e vira um momento de descontração. E esse ano, sabe aqueles casos de família gringos? Que tem sim. Aquele... Tu não me hables Sim. inglês acá, aqui solo me hablas espanhol. A gente botou um desses, assim, e elas começaram a se estapear e tal. E era uma dupla na cabine fazendo... Cada um fazia um boneco, né? E aí foi muito... Todo mundo para... É engraçado, porque quando acontece esses momentos, você tá ouvindo e você não tá vendo todo mundo. Aí você vai passando os canais e os nossos fones têm cor. Pra gente saber o que cada um tá ouvindo. Tá. A gente sempre pede os coloridos. Aí eu tô vendo, eu ouvi o vermelho. Cada cor é um canal, é um idioma diferente. Aí eu botei o vermelho, comecei a rir e tal. Aí eu fui olhando que todo mundo tava pondo vermelho e parando no vermelho. Na hora que eu olho, elas estão assim na cabine, gritando e não sei o quê. E todo mundo parou e ficou olhando. Assim, elas saíram ovacionadas. E ano passado teve uma dessa também, que era uma briga política. Nossa. Era a Erika Hilton com mais alguém discutindo e tal. E as meninas na cabine, era a Ângela e a Carla Higashi, lembrei também. E elas começaram a super, assim, ficaram super inflamadas. Se envolver ali e é muito legal de ver. E assim, eu vou fazer isso exatamente assim num evento? Não. Mas isso me abre um músculo diferente. Porque se o cara tá brigando, e gente, eu não sei vocês, mas eu já tive que interpretar briga. Nossa, é mesmo? Em reunião de empresa? Sim, Nossa. sim. Ao vivaço. Ou sindical, ou coisa. Briga conjugal. É mesmo? Briga conjugal pelo Zoom, né? Meu Nossa, Deus, é uma gente. loucura. E aí, e aqueles que você sai, você vê assim, o que eu fiz hoje, né? Que loucura. Sai super adrenalizado. Só que assim, o cara tá lá numa super emoção na voz, e eu não posso estar aqui falando, nossa, super voz aveludada. Não, gente, né? Você precisa entregar um pouco daquilo. Uhum. Sim. E se eu É nunca pratico, e eu não tenho esse músculo exercitado, eu não tenho ferramenta verdade. pra isso. Então, a gente pratica de tudo. Desde estar super sério, porque se você vai dar notícia de morte, você não pode estar rindo. Sim. Né? Guerra, terremoto, tal. Então, tem tudo. E nos eventos presenciais, né? Nos congressos, tem tudo também. Tem o treinamento também da CI, CI, né? Sim, Central do Os Império. equipamentos, Os equipamentos, eles também aprendem. Sim. A gente fez, até agora, nesse formato... a gente tem trocado o equipamento. Pro ano que vem, não sei ainda, vou pensar nisso. Mas como a mídia geralmente não se trabalha com a CI, a gente coloca o microfone com a mesa de som, porque aí não tem botão de mudo. É um microfone parecido com esse aqui. É a mesma pegada. Na mesa de som, os nossos é microfone bastão, porque né, são 20.
Mas essa é a ideia. É só um microfone sem... E não tem botão de mudo, é na mesa de som, não tem, né, controle de idioma, nada disso. Eu só tô ouvindo aquilo e falando, e eu escuto todo mundo, escuto a todos os microfones, é uma coisa meio maluca. Então tem treinamento para isso, tem o treinamento de CI, porque muitos deles só estudaram online, nunca entraram numa cabine na vida. CI. E a gente explica. E tem muita diferença, né? E tem muitas CIs diferentes, então eu explico que tem muitos modelos, que não é vergonha dizer, porque no meu primeiro evento presencial, eu tive vergonha de dizer que eu nunca tinha visto na vida uma CI. E você só foi ver no primeiro evento? Sim. Nossa. Real. Sim. Porque na faculdade eu tive um dia de cabine, não era igual a CI que eu tinha trabalhado, era outro modelo, eu não tinha ideia que era mais de um modelo. E aí eu fechei um evento e eu não sou louca, nunca fui louca, faço, claro que foi motivacional. Óbvio que eu consigo, né? Estudei. E aí eu lembro que eu fiz acompanhamento dos caras muito tempo antes da cabine e tal, então tava tranquila. Mas eu cheguei pro técnico e eu fiquei super desesperada e eu falei, o que eu falo, né? Aí eu falei, nunca trabalhei com esse modelo. E eu percebi que isso é muito real, que sem querer acertar, eu acertei, porque tem muitos modelos, né? Tem 500, Muitos mesmo. Eu vivendo e aprendendo. Esses dias um colega postou uma foto de um que eu falei assim, meu, de onde Nunca saiu essa CI? né? Parecia que era uma caixa de madeira, assim, sabe? E como que o cara faz? Pergunta ali na hora. Eu pergunto pro O técnico de som, assim, o princípio é mais ou menos o mesmo. Tem lugar para ligar e desligar o microfone, lugar para você ouvir ou não o relay e tal. Mas eu confirmo. tem umas jurássicas, tem umas mais novas com LED e tudo. Nossa. Né? Eu confirmo, eu peço pra botar etiqueta. Tipo, o relay aqui, o português ligado. Aqui, eu peço pra etiquetar tudo. Pra não me confundir. Até hoje, mesmo sendo a Rioli lá, que é a que mais tem, usada. eu etiqueto ela todinha. Mas é engraçado, quando eu fui pra Alemanha, eu sentei na cabine, a gente foi pra fazer missão, então eu fui com mini equipo. Mas muitas salas sobrava a cabine e a gente podia fazer da cabine. E aí era uma Bosch. E eu já tinha visto, eu achava aquilo lindo, maravilhoso. Como que mexe naquilo? Falei, meu Deus do céu. Aí eu chamei o técnico, eu falei, oi, eu não sei mexer. Ele falou, mas você é intérprete? Que acho que lá só tem essa. Aí eu falei, sim, mas no Brasil não tem Bosch, não amigo. Tem dessa. Aí ele começou a rir, ele falou, nossa, verdade, né? E tal, caramba, vocês têm outra. Eu mostrei foto, deu uma risada pra caramba. Mas eu achei super engraçado, porque as cores são diferentes. Sim. Tem verde, vermelho, e acho que o verde era desligado, que pra mim era mega contraintuitivo, o verde ser desligado e vermelho ligado. E aí eu fui lá aprender também, ela é digital, os idiomas vêm escritos, é incrível. Mas tem muitas diferentes, já passei por muitas. E algumas abrem os dois microfones ao mesmo tempo. Eu sempre pergunto. Porque... A gente começou falando de você no curso, agora a gente tá falando de você intérprete. Gostei disso. Quando você falou do seu primeiro evento, quando foi isso? 2018. 2018. Então você já tem 8 anos fazendo acontecer. Caramba, né? 8 anos como intérprete. Puxa. E em pouco tempo como intérprete, você já virou treinadora de intérprete, vamos dizer assim. Eu por proteção minha, e para esclarecer, esse foi o primeiro ano que eu dei aula. Eu nunca dei aula. Esse ano? Eu nunca dei aula para intérpretes. Eu sempre organizei o curso e eu sempre montei a grade com muito cuidado e carinho com tudo que eu queria ver ali, com um olhar muito de aluna. E eu organizo tudo. A Paty faz a ementa, escreve, mas assim, todos os fornecedores sou eu que fecho individualmente. Local, do negócio, eu que vendo tudo, eu que organizo, eu que tomo essas decisões, enfim, estéticas da coisa. Mas eu sempre tive muito receio, justamente por isso. Eu não tenho uma carreira acadêmica na interpretação, eu dei aula muitos anos da minha vida, estudei muito, né? Tenho pós em ensino para adultos, mas eu nunca me senti assim super capacitada para aquilo. Então as aulas, a Paty sempre no começo era a Paty, quando a gente tinha poucos, mas eu contratei meus professores de faculdade, professores que eu gostava. Então a Alessandra Harmel já deu muita aula pra gente, Daniela Riguela, o Liam Gallagher. Teve um ano que a gente trouxe professores de fora. O primeiro ano de Zoom Debut, a gente trouxe 2 professores de fora do Brasil. Então a gente eu sempre trouxe professores para dar aula. E a gente sempre misturou muito
o lado acadêmico com o lado do mercado. Por causa do embasamento das aulas, né? Como eu não tenho uma coisa sólida acadêmica, eu sempre dei meus 2 cents ali, mas das coisas de mercado, das coisas que eu via, das coisas de carreira. Mas a gente sempre teve aula, a gente sempre gostou de misturar aula com prática. Então, era sempre uma aula seguida de uma prática, uma aula seguida de uma prática. Com o tempo, a gente foi trocando o formato, foi botando muito mais prática, puxou algumas aulas online esse ano e foi tentando deixar a coisa mais produtiva para os alunos. Mas esse foi o primeiro ano que eu dei uma aula e eu dei uma aula para falar de postura. Sim, não tanto de técnicas de interpretação. Não tanto de técnicas de interpretação. Eu avalio, dou feedback, converso com todo mundo, mas as aulas de técnica, quem dá são os nossos professores, que são ali doutores. Entendi. Experts no que fazem. E na sua vida como intérprete, você fez mais conferência ou mídia? Muito mais conferência. Muito mais conferência. Muito mais. E para nossos alunos que estão ainda se formando, como você se prepara para um evento, seja conferência ou mídia? Cara, Dicas de preparação. Tem muita coisa, tá? Porque eu já fiz bastante missão também, coisas assim. Então, existe uma preparação física também. A missão que você chama é acompanhamento, né? Eu chamo de missão tudo que é viagem Você longa. viaja, isso, pra trabalhar. Viagem de mais de uma semana, pra mim, missão. Missão. Uhum. Tá? Pra auditoria, pra... as que eu fiz foram climática e tem muita coisa legal, né? Tem as veterinárias, tem outras coisas malucas aí. Mas pra essas, tem que treinar muito, porque realmente é físico, tá? Imagina, na COP de Dubai foram 30 mil passos por dia. Nossa. Você ia acompanhando 15 dias de... E assim, era um grupo gigante. Então assim, agora a gente tem uma reunião na sala tal, de 3, 4 pessoas. Aí a gente ia uma duplinha pra sala tal. A próxima é do outro lado com outro grupo que já chegou lá faz tempo. Mas a gente tem que cruzar isso... Ai, desculpa, vou derrubar o cenário. A gente tem que cruzar isso tudo ali em 10 minutos. Então porque tem que ir. Sim. Então é puxado fisicamente. A Natália fez uma pra mim. Ela com a Clau. E elas estavam, assim, no meio da Amazônia, com as quebradeiras de coco babaçu, andando pra caramba, comendo coisas que nunca comeram antes, com medo de tomar água. Tem uma foto incrível que elas fazendo um brinde de Epocler. Nossa. Então, existe um preparo físico, tá? O preparo mental, de pensar que mesmo muito bem preparado, na hora que começar eu vou me sentir completamente despreparado. Não importa, eu posso ter estudado a minha vida inteira. Na hora que começa, você fala, meu Deus... Aquela adrenalinazinha gostosa. Você fala, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Então, depende do que eu tenho. Se o cliente foi lindo, maravilhoso e me deu tudo, eu tenho apresentação, eu vou traduzir lá na unha, que eu gosto mais, para memorizar, e vou guardando aquela tradução, né, com tempo, com tudo. Mas isso, assim, cara, de 10 clientes que eu tenho, meio me manda tudo, com tempo hábil suficiente. Exatamente. E uma coisa que a gente ensina lá também é que não adianta eu ficar enchendo o saco do cliente. Se ele não mandou, é que provavelmente ele também não tem. E ele tem outras milhares de funções. Ele tem milhares de funções na empresa e cobrar o chefe dele é a última coisa que ele quer fazer. Né? Então, eu também tento ser compreensiva, que às vezes as pessoas não têm acesso. Principalmente quando são eventos com muitas etapas e muitos intermediadores. Congressos enormes que tem, né, uma agência de tradução, uma produtora de eventos, uma equipe de mídia e aquela pessoa atrás. Quando que eu vou receber isso? Nunca. Nunca vou receber. Pode ficar tranquilo que nunca. Nessas, eu pego o nome da pessoa e jogo no YouTube. Isso é a primeira coisa. Pra eu ver se essa pessoa já falou alguma vez antes, né? Tento ver o cara crachá, porque eu já peguei homônimo e quase estudei a coisa errada. Então, eu dou uma olhada lá pra ver se aquela pessoa é aquela pessoa mesmo. E a chance é de ser muito útil, porque essas pessoas falam a mesma coisa várias vezes e algumas vezes elas são gravadas. Eu já peguei uma palestra igualzinha. Nossa. Eu peguei um cara... Era um evento esportivo, que teve um ano que eu fiz muito também. Muito, muito, muito. E eu fui dar uma palestra... Eu fui fazer uma palestra de um maratonista. E eu já achei o máximo, porque eu gosto de correr. Então, já tava pro meu lado aquilo. Aquilo já tava pro meu lado, porque eu conheço a terminologia.
eu gosto, eu me interesso. E aí, a hora que eu pesquisei, esse cara já tinha dado uma palestra. E aí, eu assisti aquilo, era tipo 45 minutos. E eu assisti aquilo umas 2, 3 vezes e me familiarizei. E ele falou, assim, 90% igual. Nossa, Foi um dos dias mais simples da minha vida, que assim, bom foi que incrível. você se prepararam, não tinha visto antes. Isso aconteceu comigo uma vez. Eu fui traduzir uma autora de um livro que ela já tinha dado entrevistas sobre o livro para 3, 4 países diferentes e sempre as perguntas eram as mesmas e as respostas sempre as mesmas. Quando chegou na hora, as perguntas eram as mesmas. Quase que eu falei para ela, deixa que eu respondo. Eu já sei que A você gente vai já falar. sabe, né? Então facilita bastante. Preparação, é isso aí. Ai, a gente vai ter que terminar. Time flies when you're having fun. Queria muito te agradecer, Karine. Eu que agradeço. Amei. Fiquei, assim, encantada com esse mundo, né, Glossa. Porque é uma experiência super imersiva mesmo, né? O pessoal chega lá e deve ser muito divertido. Eu só ouço elogios. Só elogios, Vamos ver então. se vocês vão ano que vem Sim. ouvir os alunos de vocês. Exatamente, Seria legal. Porque é muito legal. Vamos combinar. Deixa pra gente aqui suas redes sociais, como que a gente consegue te encontrar, como que o pessoal consegue encontrar a Glossa. Fala pra gente. No Instagram, @glossa.si, é o que eu sou mais ativa atualmente. No LinkedIn tem a página da empresa, Glossa, mas eu também tô Karine Souto no Instagram. E é facinho, gente, de me achar. Eu estou por aí. Sou acessível, gosto de conversar com vocês. Então, e venham também ano que vem. Dia 1º de junho eu vou abrir as inscrições para o ano que vem, para o curso do ano que vem. E ano que vem vai ser de 4 a 7 de março, né? 4 a 7 de março. Então já Isso mesmo. prepare esse programa aí. Já temos data de quinta a domingo, já pega a hospedagem. Não vão embora no domingo, vão embora na segunda, programa, porque a gente sempre faz happy hour, faz festa, tem momentos que são importantes para estar com os amigos. Os novos amigos que vocês farão. Agora no domingo vem com uma correria só, né? Sim, e a gente gosta. O happy hour é uma parte importante pra galera integrar. Então, não vão embora. É isso, pessoal. Márcio, muito obrigada. Obrigada mais uma vez, Karine. Vou deixar aqui também um último recado para você que não é inscrito no nosso canal, para você se inscrever aqui. Seguir também a gente lá nas redes sociais, Novo Brasilis. E se preparar que agora em maio a gente vai abrir também o nosso curso de formação de intérpretes. Vem uma nova turma aí e se você se identifica com a profissão, entre em contato aqui com a gente, faz a sua avaliação, o Márcio vai estar te esperando, para você entrar aí no mercado preparado, né? A gente está aqui para isso. E quem sabe depois, vai pula para Glossa. Exatamente. Exato. Pessoal, Melhor muito combinação. obrigada e até o próximo episódio. Tchau!